Oi, gente, boa noite, a paz esteja convosco. Pastor Wellington, que prazer, Deus abençoe sua vida. Pastor Paulo, Henrique também, Deus abençoe. Pedro, seja bem-vindo, meu irmão. Fernanda também, seja bem-vinda. Eita glória, que povo bonito que nós estamos aqui hoje. Amém? Gente, nós estamos começando a semana e para a honra e glória do Senhor Jesus, uma semana que vai ser, eu profetizo na sua vida, uma semana de vitória. Iane, seja bem-vinda, minha querida também. Viviane, seja bem-vinda, né? Gente, como eu disse, estava falando aqui, vai ser uma semana de vitória. Eu creio nisso em nome de Jesus e não abro mão disso. Quero que você também fique nessa fé. Nós temos que estar na fé alicerçada no Senhor, que vai ser uma semana de vitória. Pastora Joyce também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vitória, saudade de você, minha linda. Deus abençoe sua vida, viu, Vitória? Gente, nós estamos, já é nossa terceira semana, né, se não me engano, no propósito, aprendendo a orar pelo esposo. E essa semana nós vamos finalizar, em nome de Jesus. Amém? E quem está no propósito sabe o quanto tem sido uma bênção, o quanto tem sido assim edificante para nós saber que dentro da palavra de Deus nós estamos com princípios dentro da palavra de Deus, aprendendo a orar pelo cônjuge. Amém? E eu quero que você agora, você que está aí, que veio participar da live, eu quero que você, nesse momento, junto comigo, a gente possa pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha ministrar aos nossos corações. Boa noite, a paz, seja bem-vindo. Ele venha falar conosco, que o Espírito Santo venha ministrar na minha vida, na sua vida. Amém? Nós cremos que aonde o Espírito de Deus está, com certeza a abundância de sabedoria, a abundância de conhecimento de Deus. Eu sempre digo isso porque é o seguinte, o conhecimento não tem que vir do homem. Eu não estou aqui, eu não sou nada. Se tirar o Espírito de Deus de dentro de mim, com certeza eu não sou nada. Mas se eu me ponho na posição de que o Espírito Santo é que vai na frente, é Ele quem fala, é Ele quem ministra, aí com certeza nós somos edificados. A igreja do Senhor é edificada aonde há o Espírito de Deus. Amém? Nice, minha amiga, seja bem-vinda. Ana também, seja bem-vinda. Glória a Deus. Gabriel também, seja bem-vindo. E nós vamos agora, nesse momento, orar ao Senhor. Quero que você aí, aonde você estiver, como já é o nosso costume de orar e pedir para que o Espírito Santo venha ministrar, que você faça isso agora, em nome de Jesus, porque toda a sabedoria vem do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar agora. 13º dia do propósito, exatamente. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha em nome de Jesus falar aos nossos corações. Deus, toma a minha vida. Toma a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Cada homem, cada mulher, cada um que veio ouvir a tua palavra e veio receber de ti, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada coração. Tua palavra que é semente, Pai, que quando ministrada na terra, que é o coração dos teus filhos, ó Pai, essa palavra possa dar frutos 100 vezes mais. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Rebeca, saudade de você, menina Rebeca, a paz seja convosco, viu, minha linda? Deus abençoe sua vida. Gente, vamos começar hoje com a palavra. Hoje nós temos uma outra parte do corpo que nós vamos aprender. Só que antes eu queria lembrar vocês de uma coisa. Eu coloquei nas minhas redes sociais hoje a respeito de um propósito que eu quero levantar a partir de hoje, meia-noite, às 0h. Quem quiser estar comigo, hoje à meia-noite eu vou estar aqui, vou fazer essa live como um clamor. Para que isso, pastora? Deus colocou no meu coração isso.
São muitas pessoas que nós estamos vendo que estão infectadas com vírus, com corona, né? Tem gente que está nos leitos de hospitais, tem gente que está na fila, precisando de entrar para a UTI, né? Gente, e nós sabemos que não é hora de baixar a guarda, pelo contrário, é hora da gente prostrar e orar. E Deus colocou algo no meu coração, é o seguinte: nós vamos orar meia-noite para que o fôlego de vida venha visitar cada homem, cada mulher que está internado no leito de hospital, que está nas UTIs, que estão entubados, esse que está em casa com vírus e ele fica com medo, com receio, né? E com falta de ar, tem gente com falta de ar. O fôlego de vida, gente, somente o Senhor pode trazer. Tem situações que nós estamos vivendo hoje, às vezes a gente fica na dependência somente da vacina não. Nossa dependência tem que ser do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que após ele formar o homem, ele soprou de suas narinas o fôlego de vida. Quantas pessoas hoje estão morrendo sem o ar? Sem o ar. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas elas não conseguem respirar, não conseguem. Mas eu creio que nesse clamor hoje, à meia-noite, que eu vou estar aqui, nós vamos estar orando. E o Espírito de vida vai soprar sobre essa nação, vai soprar sobre cada leito de hospital, vai soprar sobre cada vida que está na UTI, ou esse homem, essa mulher que está em casa, porque só da pessoa falar assim, ir lá fazer um exame no hospital e ela ser diagnosticada pelo médico que ela está com vírus, aquilo gera um sentimento de medo na pessoa, um sentimento de receio, de angústia, né? Eu digo assim, só quem passou, quem teve o vírus e teve a doença e superou, sabe do que eu estou falando. Em dezembro eu tive também, e assim, eu fiquei afastada, mas realmente você tem que estar muito alicerçada com Deus, né? Para não deixar o seu coração se contaminar, para não deixar a sua mente se contaminar pela situação, né? E nós temos que profetizar com os nossos lábios que o fôlego de vida vai visitar cada homem, cada mulher, cada criança que precisa de novo respirar para que o ar entre e ela consiga respirar, porque o fôlego de vida quem dá é o Senhor. É Ele quem dá, foi Ele quem soprou desde o início lá em Gênesis, quando Ele soprou o fôlego de vida no homem e o homem veio a viver. Tem pessoas no leito de hospital que estão ali e precisam que Deus sopre o fôlego de vida dentro dela. E nós vamos, no ato de fé, levantar esse clamor, e Deus vai mover, eu creio. Então, eu estou aqui, nós vamos hoje, o propósito das 18 horas é o propósito que nós estamos aprendendo a orar pelo esposo, por cada parte, né? Hoje eu vou falar de uma outra parte daqui a pouquinho, mas eu estou só lembrando, você que tem um amigo, um ente querido, um parente, ou você mesmo, que às vezes é uma pessoa que entra na live depois, ou que está aqui agora, que está com o vírus, né? E você precisa que o fôlego de vida entre em você, te restaure por inteiro, traga o ar que o Senhor nos deu, venha nos seus pulmões ou no pulmão do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que você conhece. Eu quero te convidar, hoje, meia-noite, a gente está junto, orando e intercedendo. Amém? Meia-noite. Mas agora nós vamos falar, a nossa live nós estamos no 13º dia, né? Que nós estamos orando por algumas partes específicas do cônjuge, né? E hoje, como eu disse na sexta-feira,
Hoje, o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações. Nós vamos orar e interceder pelos joelhos. Pastora, os joelhos? Sim, os joelhos. Por que nós temos que orar para os joelhos do cônjuge? E eu quero dizer para você também, você que está aqui fazendo o propósito pelo seu esposo, hoje também você também vai orar pelos seus joelhos. Você vai orar pelos seus joelhos também, não só do seu esposo, mas o seu também. E hoje, a palavra de referência primeiro que nós vamos estudar, você que trouxe a sua Bíblia aí, nós vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 4. Tiago. Inclusive, gente, a gente está fazendo um estudo do livro de Tiago, tem sido uma bênção. Quinta-feira tem mais, né? Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. 4, versículo 10. Vamos lá? 4, 10. E diz o seguinte, olha: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Por que eu tenho que orar pelos joelhos do meu esposo ou meu? A palavra de Deus diz, humilhem-se diante do Senhor. Quando a gente fala de joelhos, nós estamos falando de nos render, de humilhar, como disse aqui, né? E humilhar é se render à vontade do Pai, se render aos desejos, aos princípios do Pai. A gente sabe que nós temos vivido momentos que são complicados, até mesmo para nós que estamos aqui, conhecemos a palavra, tem muitas pessoas que conhecem a palavra. Tem hora que se humilhar e se render à vontade do Pai em alguns aspectos da vida do cristão, exige muito da pessoa. Agora você imagine um homem que não conhece a palavra, ou uma mulher que não conhece a palavra. Ou um esposo, como a gente acompanha aqui, ou um esposo que não está mais dentro de casa, que saiu de casa, que largou a sua esposa, que largou a sua família, ou uma esposa que largou o seu esposo, né? O humilhar, o se ajoelhar é um ato de render-se, humilhar, render-se à vontade soberana de Deus, né? Quantos, como eu disse aqui, um relacionamento para ele dar certo, se ele não tiver Deus, gente, eu vou dizer para vocês, é muito difícil de dar certo. É muito. Porque, na realidade, Deus nos criou, né? Justamente quando a gente fala de homem e mulher, justamente Deus, ele compara isso, Yane, Tiago 4,10, ele compara o relacionamento, o casamento, né? Ao relacionamento de Cristo e a igreja, né? E como que é o relacionamento de Cristo e a igreja? A igreja, ela deve se render à vontade soberana de Deus. Ela deve se render, ela deve se humilhar, ela deve se prostrar diante do Altíssimo, né? do seu esposo, do seu noivo, porque é assim que a igreja olha o Senhor Jesus, né? E isso, dessa mesma forma, nós temos que orar para que essa mesma visão entre dentro de nós, entre dentro desse esposo, dessa esposa, né? Para que ele abra mão das suas vontades, abra mão dos seus desejos, né? Se humilhar e se render a Deus é abrir mão dos seus desejos. Você, mulher que está aqui, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu eu. Quando a gente abre mão do nosso eu, quando o seu esposo abre mão do seu eu, ele mata uma parte dele, uma parte do ser humano, que eu vou te dizer que é o seguinte, é a pior parte que todo ser humano tem e que ele tem que aprender. Ele tem que aprender a lidar para que essa parte não venha fluir mais, mas que ele tenha domínio sobre ela. Sabe qual parte? O orgulho, a soberba, a arrogância, né? Porque muitas vezes o orgulho, a pessoa diz assim, não, mas eu que sei de tudo, eu não preciso de Deus, né?
O que acabou com uma pessoa que estava diante de Deus, estava adorando, se humilhando perante Deus, e foi o fim, foi a condenação para ele. De quem que eu estou falando? Estou falando de Lúcifer. O que foi que destruiu Lúcifer? O orgulho, a soberba. Foi querer não se render mais, não se prostrar mais diante do Altíssimo, não se sujeitar à vontade do Altíssimo, mas achar que ele poderia ser maior do que o Altíssimo. Isso destruiu Lúcifer. Isso condenou Satanás à condenação eterna. E quantos relacionamentos o esposo, a esposa, ele tem, de vez em quando aflora dentro dele isso que eu estou falando, o orgulho, a soberba, a arrogância, né? E nós sabemos que esse é o maior passo para a destruição do ser humano. Eu digo que esse é um dos maiores pecados que o ser humano pode ter. Foi o pecado que condenou Satanás para o resto da eternidade, né? Então, por isso que nós temos que orar para que os nossos joelhos venham se render ao Senhor, venham se render à vontade de Deus, né? Que o joelho do seu esposo venha se render à vontade de Deus. Aquele esposo que não está em casa, que não está com a esposa, que um dia fez uma aliança com ela diante do altar, né? Eu estava lendo essa semana, acho que foi ontem, a respeito do voto. Eu quero até falar depois. Essa semana eu vou ter tempo de falar sobre o voto. Como que um voto de casamento é uma coisa muito séria, gente. Deus olha isso como uma coisa muito séria, porque você confessa com os seus lábios diante de Deus, quando você está casando ali, diante da sociedade, com seus lábios, você faz um voto. Você não faz um voto somente com o seu marido, você fez um voto com o seu marido e com Deus, né? E quando esse voto é quebrado, o tanto de consequência que isso acarreta na vida da pessoa. E quando a pessoa quebra um voto matrimonial, ela está se rendendo, muitas das vezes, à vontade própria dela e não à vontade de Deus, né? Às vezes, relacionamentos são destruídos por causa desse orgulho que eu estou falando, por causa dessa arrogância, por causa dessa soberba, né? Agora, quando um homem e uma mulher entendem que ele está sujeito à vontade soberana de Deus, quando ele se prostra de joelho diante de Deus, além de ele entender e dar a entender a Deus que ele está sujeito ao que o Senhor mandar, o que o Senhor disser, ele também, porque uma pessoa para estar nesse nível, esse nível de abrir mão dela mesma, abrir mão das vontades dela, abrir mão, ela é uma pessoa que ela já dá indícios que ela tem intimidade com o Pai, intimidade com Deus. E o que é um homem ou uma mulher que não se prostra de joelho e clama ao Senhor? Nós sabemos que todas as nossas guerras, elas são vencidas no joelho, na oração. E eu quero provar para você, agora dentro da palavra de Deus, que o próprio Jesus nos ensinou isso. O próprio Jesus. A palavra de Deus, ela é rica, gente. Ela é rica. Para tudo que você pensar, o Senhor Deus, ele já preparou tudo, né? Quero que você, só para a gente ver, eu vou te mostrar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, quem puder coloca aí para mim, Lucas capítulo 22, versículo 41, 22, versículo 41, quem puder. E disse assim, olha para você ver como é que é forte isso, Lucas 22, 41. O tema de Lucas 22, 41, igual a gente está falando aqui, ele vem falar que quando Jesus ora no Monte das Oliveiras. Olha só. Eu vou começar no 39, só para a gente entender mais. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Isso, Iane, 22, 41. Orem para que vocês não caiam em tentação. Aí o 41 diz, ele se afastou deles em uma pequena distância e ajoelhou-se
A Pri está dizendo aqui, nosso coração é enganoso, nossas vontades têm que ser alinhadas com a palavra de Deus. Exatamente, Pri, exatamente. E aí diz o seguinte, olha, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus. Você imagina? Porque tudo que está aqui dentro da palavra de Deus, tudo, Jesus, nós sabemos que Jesus ele é Deus, se fez homem, para servir de exemplo em tudo para a gente. O próprio Jesus, quando ele ia orar, ele se ajoelhava. Se ajoelhava no ato de quê? De humilhação. Eu estou me humilhando, eu estou me rendendo à vontade do Pai. Né? E ele sabia da importância daquilo. E aqui a gente está vendo que ele se humilha, ele se ajoelha. Ele distancia um pouquinho dos discípulos e ali ele se ajoelha e ele começa a orar. Olha para você ver. Olha a oração de Jesus e disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha a importância quando a gente se rende à vontade de Deus. O próprio Jesus se rende ali à vontade de Deus, se prostra, e a oração dele é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não for possível, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Que nessa hora, olha só, o que nós estamos falando justamente aqui, né, Pri? As das nossas vontades. Olha aqui como é que o Espírito Santo começa a testificar. Ali, Jesus ele se rende, ele se ajoelha, como eu estou dizendo. Ei, Vera, paz, seja bem-vinda, minha querida. Ele se ajoelha e ele se rende. Ele fala: olha, Pai, se possível for, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. De joelhos, ele faz essa oração. E ali na hora que ele diz que ele faz essa oração, na mesma hora, a Bíblia fala que um anjo, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando, por exemplo, a gente entende que a nossa oração, nós temos que render a Deus, estar de joelhos, humilhando, e rendendo para Deus fazer a vontade dele em nossa vida, na mesma hora, Deus envia um anjo. Um anjo. A gente não sabe quão difícil tem sido as situações. Ei, Jennifer, a paz, seja bem-vinda. Mas na mesma hora, o próprio Deus envia um anjo. E a palavra de Deus diz que é o seguinte: o anjo do céu o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Você viu? Quando nós nos colocamos na posição de humilhação, de nos rendermos ao Senhor, para que Ele venha fazer a vontade dEle e não a nossa, na mesma hora, Deus envia um anjo, para que Ele possa nos fortalecer. Por mais que a situação seja difícil, por mais que a situação seja complicada, né? Como eu disse aqui, tem hora que é difícil de... Você que está orando aqui pelo seu esposo, ou até mesmo por você, a gente abrir mão do nosso orgulho, das nossas vontades. Muitas vezes a vontade nossa é brigar, é xingar, né? Mas não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus é aquela que é boa, perfeita e agradável. E é para isso que nós temos que estar dispostos a abrir mão do nosso eu. O seu esposo ele tem que estar disposto a abrir mão do eu dele, né? Mas existem situações, por exemplo, que o esposo ele está dentro de casa, mas a esposa ela está lutando para isso. Mas existem situações que a esposa também ela precisa abrir mão da vontade dela para fazer a vontade de Deus. Ela precisa se humilhar perante ao Senhor. Tem hora que você tem que se sujeitar a algumas situações do seu esposo que, eu vou te dizer, é só pela graça do Senhor Jesus na sua vida. Mas por quê? A vontade é brigar, xingar, mas não é essa a vontade de Deus, né? E nós devemos estar sujeitos.
Então, a posição de joelhos é quando você se humilha, quando você se rende. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É que a gente venha se humilhar, é que a gente venha se render à vontade dele, que o seu esposo venha se humilhar, que o seu esposo venha se render. Não importa, eu vou dizer uma coisa, não importa o que ele está fazendo agora. O que importa é que você se posicione de joelho, se renda à vontade de Deus, interceda, porque haverá um tempo em que ele vai se render à vontade de Deus. Gente, a oração do justo, ela é atendida, ela é ouvida. E você precisa de crer nisso. Então, por isso que nós estamos hoje orando, nós vamos interceder para os joelhos, né? Para que esse esposo, você, venha se render à vontade do Senhor, assim como o próprio Jesus nos ensinou aqui no Evangelho de Lucas. Assim como Jesus fez. Você imagina? Eu acho maravilhoso, porque o próprio Deus, tudo que Jesus ele vem ensinar, por exemplo, vocês lembram quando Jesus entrou na fila do batismo, né? E aquele questionamento, mas o Senhor vai ser batizado, né? Eu não sou digno. Como é que é isso, o próprio Deus ser batizado? E ele vem como exemplo para mim, para você, para quê? Para nos mostrar a vontade do Pai, para nos mostrar a vontade do Pai. Eu digo que tudo que está aqui dentro dessa palavra já vem assim, um manual de instrução para a minha vida, para a vida do seu esposo, para a vida da sua esposa. Existe um tempo determinado para que as coisas aconteçam? Existe, mas você que está tendo a oportunidade de hoje de ouvir essa palavra, eu te digo que hoje, que a sua oração seja intensa, primeiro por você. Primeiro por você. Deus, eu preciso me render à tua vontade. Eu preciso abrir mão das minhas vontades. Eu preciso me humilhar de joelho. Gente, como eu disse aqui, porque humilhar de joelho, são poucos que fazem isso. São poucos que se rendem à vontade do Pai. Como eu disse aqui, na realidade, são só os íntimos. Se render para a vontade de Deus são só os íntimos. Aqueles que têm intimidade com Deus conseguem se render à vontade do Pai, conseguem abrir mão das suas vontades, sabe? Passar por cima das tentações. E mesmo assim o próprio Jesus sabia. Olha só o que diz aqui no versículo abaixo. 44 ele diz, né? Estando angustiado, ele orou e ainda mais intensamente. Seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Olha só. Aí no 45 ele diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Olha só. Por que estão dormindo? Jesus perguntou-lhes. Levantem-se, orem, para que vocês não caiam em tentação. Aqui nós vemos uma outra situação. Jesus ele vem mostrar para mim, para você, por que eu tenho que me posicionar de joelhos ali orando, né? Porque hoje nós estamos falando de orando pelos joelhos, né? Que é uma questão de humilhar, né? De se humilhar, de se render à vontade do Pai. Porque foi isso que desde o princípio Lucas 22 está ensinando para mim e para você. E aqui ele diz mais, para que eles possam o quê? Para que eles não venham cair em tentação. E essa palavra tentação, ela é citada aqui nesse Lucas 22, ela é citada aqui no versículo 45, e ela é citada também, quer ver? Acho que mais em cima, falou também a respeito de Jesus. É no início, que Jesus disse, olha, orem para que vocês não caiam em tentação. Em tentação. Você entende também por que você precisa orar pelos joelhos do seu esposo, para que ele se posicione como um homem de Deus, que não caia em tentação, né? Porque uma pessoa, como eu disse ali, uma pessoa que tem intimidade com Deus, pode uma pessoa ter tanta intimidade com Deus e não conhecer a vontade de Deus? Não tem como. Quando a gente tem intimidade, a gente conhece a vontade do Pai. Como eu disse, além de conhecer, você se rende à vontade do Pai. Pode vir tentação que for, você está preparado, por quê?
você está de joelho, você está na posição de se humilhar, de se render. E tem mais, quando a palavra de Deus diz o seguinte, quando nós nos humilhamos, nós estamos na posição de nos diminuirmos. Quando a gente diminui totalmente, sabe o que acontece? A palavra de Deus fala assim, olha, que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Quando Deus ele começa a crescer em mim, crescer na vida do seu esposo, crescer na sua vida, não tem adversidade, não tem tentação, não tem. Porque é o seguinte, como que vai crescer diante de um Deus que está na minha vida? Não tem como, não tem como. Rayane de Castro, ore por minha saúde, pastora Lucinha. Amém, Rayane. Nós vamos orar sim. Eu até disse que nós vamos orar, nós vamos estar fazendo clamor hoje à meia-noite, mas daqui a pouquinho eu vou falar novamente sobre isso. Então, eu quero que vocês se posicionem de joelhos aí também. Eu vou orar para o meu esposo, pelos joelhos dele, para que ele possa se render, para que ele possa se humilhar. Você que nem tem um esposo ainda, nem tem um namorado, como eu já disse, a gente tem que aprender agora. Comece a orar para essa pessoa que você nem conhece, mas ore por ela. Senhor, eu já sei que o Senhor preparou o marido para mim. Eu já estou orando para os joelhos dele, para que ele possa ser um homem que tenha intimidade com o Senhor. Que ele não abra mão de estar de joelhos, orando assim como o Senhor Jesus nos ensinou, né? Garantindo assim, ó Pai, que que ele possa ficar livre das tentações. Amém? Então é nesse momento que nós vamos orar. Eu quero que você interceda junto comigo. Eu vou interceder pela sua vida, você vai interceder também pela sua vida, você vai interceder pela vida do seu esposo, se ele está dentro de casa ou se ele não está dentro de casa, não faz diferença, sabe por quê? O nosso Deus é grande, o nosso Deus ele é soberano, ele é grande. A Jennifer está dizendo aqui para mim, olha, por conta do meu acidente, não consigo ficar de joelho. Mas eu oro para que Deus restaure o meu relacionamento, mas mude o meu ex da água para o vinho. Creia nisso, Jennifer. Creia nisso. O nosso Deus, ele vai além. E ele vai fazer sim isso, tá? Por fora, às vezes você não consegue ajoelhar. Mas o ato só de ajoelhar, que eu estou dizendo aqui, é para a gente também se humilhar. Porque, como eu estou ensinando, tudo tem um significado no mundo espiritual, né? E quando a gente fala de orar pelos joelhos, também tem um significado no mundo espiritual. E qual que é? Se humilhar, é se render. Então, se o seu coração, independente se você está deitada, independente de você estar sentada, em pé, mas o seu coração ele está no Senhor, vai para dentro do seu quarto quando você ora. Eu, por exemplo, eu gosto muito de orar andando, gente. Eu gosto de orar andando, eu vou andando pela casa, eu vou andando pelo meu quarto, eu na madrugada eu subo aqui para o terraço e eu gosto de orar andando, né? Mas o meu coração, ele está de acordo com a vontade de Deus e é isso que o Senhor quer. Deus quer que esse ato de se ajoelhar, de se humilhar, é justamente se render à vontade de Deus, amém? Ei, Fabi, minha amiga, paz seja convosco. Eu vou orar por você sim, minha linda. Vamos orar sim. Agora nós vamos orar especificamente para os joelhos, para aquilo que nós estamos falando aqui agora. E eu creio que Deus vai visitar. Vai te visitar, vai visitar a sua vida, a vida do seu esposo. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, que você intercedesse. Você está vendo qual que é o propósito de Deus? Então que essa palavra venha entrar e transformar seu coração agora, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai santo, Pai, nós glorificamos ao Senhor por essa palavra ministrada. Sabemos sim, Pai, que estamos intercedendo pelos joelhos, mas os joelhos que representam o ato de se humilhar, de se render à tua vontade, ao teu querer. O Senhor Jesus nos ensinou isso, Pai. Pai, quantos homens precisam de se render à sua vontade, de abrir mão do seu eu,
abrir mão das suas vontades, dos seus desejos, dos desejos da sua carne, Senhor Deus. Quantas mulheres também que precisam, Senhor Deus, abrir mão das vontades delas, dos desejos delas. Eu clamo ao Senhor, o Altíssimo, Pai, para que o Senhor venha em nome de Jesus, de encontro a essa esposa, a esse esposo que ela está intercedendo, para que em nome de Jesus, que os joelhos desse marido, que os joelhos dessa esposa possam estar se rendendo à tua vontade. Assim como a palavra diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 41, Pai. Aonde o Senhor se rendeu à vontade do Pai, aonde o Senhor se joelhou e foi orar, tudo para se fortalecer das tentações, ensinando assim os seus discípulos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, coloca essa mesma vontade, esse mesmo desejo, Pai, dentro do coração dessa esposa, dentro do coração desse esposo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor nos deu nesse dia de hoje possa penetrar entre a divisão da alma e do espírito dessa mulher, para que ela possa entender, ó Pai, que a vontade do Senhor é soberana, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável, para que esse marido que saiu de casa também venha entender que a vontade do Senhor é soberana, Pai, que a vontade tua é perfeita e agradável, para que ele possa se humilhar diante do Senhor, humilhar diante do teu querer. É essa a nossa oração, é esse o nosso clamor nesse momento. Nós cremos, ó Pai, nós cremos num Deus que está visitando agora, Pai, aquele esposo, aquela esposa, que não está agora nesse momento em casa, mas que o mover do Senhor já está transformando cada vida em homens e mulheres temente ao Senhor, temente à vontade do Senhor. Em nome de Jesus, derrama sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, uma porção tão íntima de Ti, Pai, para que eles possam desfrutar da presença do Senhor, desfrutar daquilo que o Senhor tem para dar a cada um deles. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Eu creio. Eu creio que seu esposo vai se render à vontade do Pai, vai se humilhar diante do Senhor e vai se render à vontade do Pai. A mesma coisa essa esposa que você está orando. Tem homens aqui que também estão orando pela sua esposa, né? Amém? Não esquece de orar às 23 horas, né? Para um pouquinho, horas 23. E como eu disse, nós vamos voltar. Hoje ainda eu vou voltar aqui às 0 horas, meia-noite. Meia-noite eu vou estar abrindo um clamor para que o fôlego de vida entre. Gente, eu tô aqui, mas tá cheio de pernilongo aqui debaixo da mesa. O fôlego de vida vem entrar novamente naquelas pessoas que estão com Covid, que estão no leito de hospital, né? Que estão entubadas, que estão dependendo de um aparelho para respirar. Pastora Silva, seja bem-vinda. Meu esposo veio em casa, até me perguntou como seria se ele voltasse para casa. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, pastora Silvia. Eu creio nisso, viu? Continua na fé. Porque grande é a obra que Deus tem feito. Tudo para que o nome dele seja glorificado por causa da sua fé e determinação, em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero convidar vocês. Eu quero convidar cada uma de vocês. Você que está aqui, que conhece alguém. Eu até deixei lá no Instagram para deixar o nome da pessoa, que eu quero citar o nome das pessoas que colocaram lá no Instagram. Nós vamos citar, nós vamos fazer um clamor para que o fôlego de vida venha visitar cada um. Mesmo que está dentro de casa, né, que está se recuperando dentro de casa, para que esse fôlego de vida possa entrar novamente dentro dos pulmões, trazendo vida, a vida em abundância, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, a nossa dependência não está no homem, gente. A nossa dependência tem que estar no Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória
Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós chegamos a um caos, uma situação que as pessoas esquecem que quando as coisas parecem impossíveis, aí é que nós devemos clamar, porque o Deus do impossível, Ele entra a nosso favor. E eu quero orar, eu quero levantar esse clamor. Deus, assim, deu uma palavra muito forte sobre o fôlego de vida. Nós precisamos para que o Espírito de Deus sopre o fôlego de vida nessa nação, gente, nessa nação. Eu tenho observado, estou compartilhando aqui com vocês, eu tenho observado que parece tão comum que as pessoas estão vivendo até mesmo no Instagram, até mesmo levando uma vida comum, gente. Nós precisamos nos sensibilizarmos, né? O amor ao próximo precisa tanto agora, nós precisamos ter amor ao próximo. Quantas pessoas estão doentes, né? Tem pessoas aí precisando. E é a hora, não que você vai sair da sua rotina, não, mas você precisa se posicionar diante de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e o segundo, amar a teu próximo como amar a teu próximo como você mesmo. Cadê o amor? Nós precisamos nos levantar em amor, gente. Nós precisamos, a palavra de Deus fala assim, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e as pessoas estão vivendo normal. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão no leito de hospital? Tem um hospital que não tem vaga mais. Então esse é o momento da gente orar. Esse momento nós temos que colocar o nosso coração, aquecer com a chama do Espírito Santo, gente. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E eu estou chamando, estou fazendo uma convocação, meia-noite da gente entrar. E eu que sim, eu quero orar, interceder mesmo, para que essa época que é o outono a gente fala que começa a ventar, para que o vento do Espírito possa entrar nos leitos dos hospitais, possa entrar nessas casas onde as pessoas estão se recuperando do Covid, para que o próprio vento do Espírito sopra e leva esse vírus, retira esse vírus dessa nação. Que o sopro de vida, que o Espírito Santo venha trazer o sopro de vida em abundância. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a gente está vivendo mais morte do que tudo. E as pessoas estão, assim, posso falar? Algumas amedrontadas, mas muitas, assim, sabe, vivendo uma vida como se fosse uma coisa comum, como se fosse algo comum. E eu quero orar também, interceder por aquelas famílias. Tem famílias que perdeu 2, que perdeu 3. Né? A palavra de Deus fala assim que a gente tem que prantear com essas pessoas. Nós temos que, somente uma palavra de dizer assim, meus sentimentos, posso te dizer? Minha opinião é muito vazia, gente. É muito mecânica, é muito automática. Nós precisamos deixar de ser automático. Nós somos seres humanos. Nós temos que nos prostrar de joelho, orar, clamar. Espírito Santo de Deus, vá visitar essas famílias agora, né? Traz o teu bálsamo. Isso que é amar ao teu próximo. E nós estamos precisando de exercer isso. Eu vejo que Deus ele tem chamado para isso. É igual eu estou sentindo aqui o vento batendo com uma brisa. E nós vamos clamar para que esse vento seja o vento do Espírito Santo, que vem trazer fôlego de vida para as pessoas. E eu estou convocando todos vocês. Meia-noite nós vamos estar aqui. Eu quero fazer um clamor. Você que dorme cedo, não dorme cedo não. Não dorme cedo não. Vem, vamos orar, vamos clamar juntos. Deus tudo pode fazer, tudo. E o fôlego de vida vai soprar nessa nação. E vai começar por Belo Horizonte, vai começar por Contagem, vai começar por estados de Minas Gerais. Eu creio, estou nessa fé. A palavra de Deus fala assim, pedi, dar-se-vos-á.
E o próprio Deus diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Nós não temos que viver. Vocês observaram que quando a pessoa está com alguém que a gente conhece, nossa, há uma movimentação e tal, mas se é uma pessoa que a gente não conhece, a gente acha nós estamos vivendo uma normalidade. Nós não temos que viver nessa normalidade. Eu lembro no início do Covid, como as pessoas estavam orando, intercedendo, aquela coisa toda. Gente, é o tempo. E eu vou dizer uma coisa, nós sabemos que Jesus está preparando a igreja dele para a volta dele. Quem que é a igreja dele? A igreja dele sou eu, a igreja dele é você. E se ele está preparando a igreja dele, ele está cobrando da igreja. Ele está. Igreja, cadê o amor? Cadê a compaixão para com o teu próximo? Cadê? Nós só temos compaixão quando a pessoa é próxima? Não. Nós temos que ter compaixão. Sabe por quê? Isso é misericórdia. Misericórdia a gente acredita, porque com certeza daqui a um tempo todos nós vamos precisar dessa misericórdia. Todos nós. E é nessa hora que a gente tem que acordar, precisamos acreditar. Nós não vamos ficar aqui pela madrugada toda, não, mas nós vamos orar, nós vamos interceder. E eu estou fazendo uma convocação a você que está aqui, você que vai ouvir essa live depois, tá? Meia-noite eu vou estar aqui. Se tiver uma pessoa comigo, eu tenho certeza. E se não tiver ninguém, eu vou estar orando sozinha, mas eu vou estar orando pela nação, eu vou estar intercedendo por fôlego de vida, visitar todas as pessoas que deixaram o nome lá, aqui no meu Instagram. Eu vou estar orando, intercedendo. Eu creio que o fôlego de vida, o espírito de vida vai entrar nos leitos de hospitais. A gente preocupa tanto. Olha para você ver, as pessoas estão preocupadas, desesperadas, porque vai faltar medicamento. Ou que vai faltar, igual o seguinte, falta leito. Gente, nós temos um Deus que a palavra de Deus fala assim, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E a gente não tem clamado por esse Deus. Sabe o que está faltando? Está faltando mais joelhos que se dobrem, que se rendem à vontade dEle. De reconhecer que Ele é Deus, que Ele tem um controle de tudo na palma da mão dEle. Amém? Então essa é a minha palavra. Eu quero que Deus possa abençoar a sua vida. Quem está participando da live do Aprendendo a Orar pelo Esposo, amanhã às 18 horas nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Amém? E logo mais às 23 horas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fabi, já vou estar incluindo seu nome na oração de mais tarde. Deixa eu ver aqui, a Rayane também, Rayane. Deus abençoe a sua vida. Eu já creio, que o fôlego de vida já entrou dentro de você e já levou saúde para todo o seu corpo, viu? Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Amanhã, novamente às 18 horas, para a gente finalizar, para a gente completar o nosso propósito de oração. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até meia-noite. Meia-noite eu estou aqui de volta. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês.